Espírito está conduzindo a igreja, aleluia. Você tem fome ainda? Você tem sede ainda? Come quem tem fome e bebe quem tem sede. Agora então, isto posto, vamos abrir as escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e vamos começar por aqui. Para onde o derramar do Espírito está conduzindo a igreja? Vimos que o veredito final dos homens, como os dias de Noé e como os dias de Ló, é que eles estão migrando de Babel, da confusão religiosa, para Sodoma, o lugar do juízo de Deus. Quem está entendendo, diga assim. Então, Lucas capítulo 14, na realidade, eu acho que eu disse 15, Lucas 14, versículo 15, a escritura diz: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então Jesus estava ensinando e o cara ficou totalmente tocado com o ensino e ele declarou isso: bem-aventurado é quem comer pão no reino de Deus. Verso 16 diz assim: porém, ou seja, Jesus contrapôs a afirmação dele. Porém, entretanto, todavia, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou chamar o seu servo e dizer aos convidados: vinde, tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, ou seja, uma propriedade, e importa-me, ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. Outro ainda disse: comprei 5 juntas de bois, ou ferramenta de trabalho, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Verso 20, outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Preste atenção. A primeira coisa que o Espírito Santo está fazendo nos nossos dias é nos batizando com fome e sede. E nós precisamos compreender, repito, porque a fome é que nos move. O Deus dos homens caídos é o seu ventre. Sabe, nós precisamos compreender que hoje há multidões de pessoas aderindo ao Evangelho. Elas não estão sendo transformadas pelo Evangelho. Elas estão aderindo ao Evangelho. Agora, certa feita Jesus estava ensinando e tão impactado com aquele ensino, um cara que estava à mesa disse: uau, Jesus! Bem-aventurado é aquele que comer pão na mesa do reino de Deus. E Jesus disse: cara, não é bem assim. Eu preciso te contar uma parábola. Ele disse: um certo rei, um certo homem deu uma grande ceia, a figura do pai, e ele mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. Agora preste atenção. Ele começa a dizer, baseado na cultura judaica, de quando alguém promovia uma ceia, ele chamava pessoas e elas confirmavam presença. Então era feito os alimentos para o número de pessoas, que havia confirmado a presença. Mas todos aqueles que haviam se comprometido a ir, alguma coisa aconteceu entre o dia do convite e o dia de sentar à mesa. E essa coisa roubou a fome deles. E de acordo com o texto, eram as boas coisas, as coisas lícitas que Deus dá aos homens. Um comprou uma casa, o outro 5 juntas de bois, ou seja, uma ferramenta de trabalho, falava do seu próprio trabalho. E o outro se casou. E eu pergunto a vocês: é pecado comprar uma casa, trabalhar e se casar? Sim ou não? Depende. E olha só que você precisa pensar no que eu vou dizer. Depende por quê? Porque a palavra pecado em grego é harmatia, significa errar o alvo. Sabe o que é pecado? É tudo que faz você errar o alvo.
Sabe o que é pecado? É qualquer coisa que roube a sua fome pelo reino de Deus. E quando eu leio esse texto, me vem à memória a minha jornada com o Senhor de 17 anos. Agora, dia 24 de março, eu vou completar 17 anos do dia que o Senhor me encontrou. Eu nunca mais me esqueci daquele dia, e quando você nasce de novo, você nunca mais se esquece. Estou muito saudosista nesse tempo, e eu lembro-me que eu fui num culto de jovens a convite da minha irmã, e era a noite do rock, horrível, deprimente. Eu ouvia rock, entendeu? E daí eles estavam fazendo a noite do rock, e todo mundo vestido de preto, e minha irmã falando, muito supimpa essa noite. Minha irmã quer ser descolada, minha irmã mais velha, não leva jeito, eu falo para ela. Mas eu fui atraído pelo Senhor, fui achado por Ele, mas então... E nesses 17 anos eu vi, principalmente nos primeiros anos da minha caminhada, quando Deus estava tocando o Brasil, e eu quero falar sobre isso, sobre esse mover que está conduzindo a igreja para tal lugar. E Deus estava tocando o Brasil por meio de algumas pessoas, e algo estava acontecendo. Especificamente nós éramos muito encorajados por irmãos que estavam vindo da América, e do avivamento que estava acontecendo em Toronto, no Canadá. Eu me converti bem nessa época, e eu via multidões de jovens gritarem e dançarem e chorarem, com seus 15, 16, 17, 18 anos. Eu era mais um desses jovens, com meus 19 ou 20 anos talvez, e eles diziam, nós daremos tudo a você, Jesus, e nós iremos às nações. E na minha época, ser missionário tinha que ir para a África. Missionário de verdade ia para a África. Tinha uma coisa assim, bem romântica com a África, assim, né? E deixa eu te falar uma coisa, a Europa precisa mais do Evangelho do que a África nos nossos dias. Na África o negócio está indo bem, na Europa é que está ruim, e nos Estados Unidos está começando a ficar muito ruim. Mas aí, sabe, eles foram ficando pelo caminho, e alguns deles não se tornaram assim grandes pecadores contra o Senhor. Eles até são bons evangélicos hoje. Eles frequentam uma igreja legal, e pelo menos 2 ou 3 domingos eles vão no culto, e na ceia eles nunca faltam. E bem conversadinho eles até dizimam. Sabe o que eles fizeram? Só compraram uma casa, arrumaram um bom trabalho e se casaram. Mas eles perderam a fome. E a verdade é que você nunca perde a fome. A verdade é que sua fome só muda de alvo. Você está entendendo? É a fome que nos move. Então a primeira coisa que nós precisamos pedir ao Espírito Santo: nos dê fome e sede pela presença gloriosa do nosso amado Jesus. Porque senão o nosso ventre vai nos conduzir. E escute, nós podemos ter um discurso evangélico, Tiago e Jeff, mas sabe, eu descobri que milhões de evangélicos, Rubem, eles na verdade não nasceram de novo. Eles só acharam um outro jeito de procurar as mesmas coisas. Eles queriam ficar ricos e ter uma vida confortável e regalada. Eles tentaram de várias formas e não deu certo, até que alguém disse que Jesus poderia dar isso a eles. Então agora eles seguem conduzidos pelos seus ventres, buscando ainda a mesma coisa, mas agora usando Deus para tal desejo. Alguém aqui está comigo? Eles não nasceram de novo. Eles são guiados pelo ventre, cujo Deus é o ventre, disse Paulo. E sabe, a minha grande questão é: Senhor, nos dê fome, e que a nossa fome dure até aquele glorioso dia. E sabe uma coisa, cara? Eles perderam a fome. A fome foi roubada, e ele disse: bem-aventurado em quem comer pão na mesa do reino de Deus, aquele cara. Mas Jesus estava explicando para ele, e Jesus disse: ei cara,
Bem-aventurado não é quem come, bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é quem tem fome, que pode durar até aquele dia. Os tais serão saciados. Mateus capítulo 5, versículo 6. Quem está me entendendo? Então essa é a primeira coisa que o Senhor está fazendo conosco. Ele está nos dando fome pelas coisas do reino. E nós precisamos cultivar a fome. Porque o lance da fome é o seguinte: quando você experimenta uma comida especial e saborosa que você não conhecia, então você passa a desejar mais daquilo que você já experimentou. E assim é com o Senhor também. Quantos me entendem? Mas então, essa é a primeira coisa que nós estamos vendo, e eu quero relembrar com vocês algumas coisas verdadeiras aqui nesse tempo, e falar dos moveres de Deus agora nos nossos dias. Sabe, Deus está comunicando uma nova estação, e Ele está fazendo isso por meio de adoração e oração. Como Deus comunica uma nova estação? Por meio de adoração e oração. Então, eu dizia hoje pela manhã em Curitiba que há muitos anos atrás eu ouvi Gregório McNutt dizer: Deus fala que avivamento vai ser comunicado por adoração. E você olha na história e você descobre que isso acontece mesmo. E talvez o penúltimo mover de Deus mais significativo no Brasil foi o mover das comunidades. Foi uma restauração na expressão da vida comunitária da igreja. Sabe como essa época foi marcada? Com Azaf Borba, Bene Gomes e pastor Ademar de Campos. E esses caras estavam comunicando o que Deus estava fazendo. E hoje nós estamos desfrutando de uma amizade gostosa com um dos principais mentores de adoração no Brasil, Azaf Borba. Tadeu estava conosco, Thiago e Dai no fim do ano. Agora, semana passada, Faf e Jaque estavam com Azaf lá. E nós juntamos Azaf Borba e Alessandro Vilas Boas, cara, para adorar junto. Faca na caveira. Entendeu? A conversão das gerações. E perguntamos para o Azaf: como poderemos ter caras como o Alessandro Vilas Boas, até que o Alessandro Vilas Boas se torne o Azaf Borba? É a nossa oração. Você está entendendo? Porque Azaf está há 44 anos na jornada, dentro do que Deus está fazendo. Então há uma estação sendo comunicada, e Deus está nos mostrando isso por meio de adoração. Mas eu quero que você perceba bem uma coisa. Abra sua Bíblia em Daniel 9. Desde ontem eu estou batendo nesse texto com os irmãos no Brasil. E sabe, é um texto que eu uso muito, mas estava um tempinho na gaveta e veio uma luz do Senhor aqui. Daniel 9, Daniel está no cativeiro, e eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que nós estamos precisando, escute, nós estamos precisando de espírito de sabedoria e revelação, para compreendermos pelo Espírito, nas Escrituras, onde nós estamos na economia de Deus. O que eu quero dizer com economia de Deus? O meio pelo qual Ele administra seu propósito eterno. Aleluia. Daniel está orando ao Senhor. Na verdade, ele está fazendo uma outra coisa. Ele está conferindo. E ele compreende pelo Espírito nas Escrituras onde ele estava. O que eu fiz à tarde? Eu estava tentando, com a ajuda do Espírito Santo e com as Escrituras, mostrar para vocês onde nós estamos na economia de Deus. Nós estamos em dias como os dias de Noé e como os dias de Ló. Quem entendeu, sacode a mão e diz sim, para mim saber que você está acordado. E agora nós queremos falar onde então a igreja está nessa agenda de Deus. Então o que precisamos, eu quero que você entenda novamente, nós precisamos que pelo Espírito, através das Escrituras, Deus nos mostre onde nós estamos em sua economia. Porque aí nós poderemos dar uma resposta efetiva àquilo que está sendo requerido de nós. Então Daniel capítulo 9 diz: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos... Vamos tentar de novo, eu paro, você lê o que está escrito. Eu, Daniel, entendi pelos...
livros. Olha só, como Daniel entendeu, pelos livros. E o que ele entendeu? Que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Olha só, vou te falar uma coisa. Daniel, cara, era só um jovem quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Foram 3 invasões militares, foi muito tenso. Joel profetizou esse dia, no livro de Joel. E sabe, Deus falou com Jeremias que iria levar o povo para o cativeiro. E Deus tem uma dinâmica para tratar com o seu povo, escuta isso. Principalmente os líderes, eu quero que escutem isso. Deus sempre reclamava por meio dos profetas que o seu povo deixasse os ídolos. Mas o povo endurecia a cerviz e não ouvia a mensagem dos profetas. Sabe o que Deus fazia? Levava o povo cativo para a terra dos ídolos. Essa é a dinâmica de Deus em Israel. Ele diz: você não vai abandonar os ídolos, meus profetas estão denunciando. O povo endurecia a cerviz. Deus dizia: ok, então vocês vão provar o amargo que é servir aos ídolos em terra estrangeira. E o juízo de Deus veio sobre seu povo. E Jeremias, o profeta chorão das lágrimas, profetizou e ninguém creu. E como dizia Gregório McNutt, na canção de Asas de Adoração, o Cântico da Montanha, se você nunca ouviu, você precisa ouvir. E Gregório dizia: os profetas, quando eles vivem, são rejeitados, mas após a morte todo mundo escreve louvando e elogiando, mas quando vivem são rejeitados. E quando eu ouvi essa coisa, cara, em 2001, o meu espírito, e hoje eu entendo, falou por meio de Jeremias que o povo iria para o cativeiro. E o povo não creu, profetas profetizavam vaidade e tal. Mas chegou a hora do cativeiro. E quando chegou a hora do cativeiro, Deus, que é muito fantástico na sua economia, Jeremias, você está em Daniel, não sai daí, Jeremias 29:10. E Deus diz assim: mas fica tranquilo, porque as desolações de Jerusalém durarão 70 anos. E há de ser, Jeremias, que após 70 anos eu vos visitarei e vos tirarei do cativeiro. Daí você não entende Deus, cara. E daí que vem aquele famoso versículo 11 de Jeremias 29, que você sempre tira do contexto, que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal. E aí se passaram 70 anos, mas segundo Flávio Josefo, historiador do século I, já haviam se passado quase 74 anos. E aí você pergunta uma coisa: Deus havia se esquecido do seu povo? Sim ou não? Deus havia mentido? Sim ou não? Então o que aconteceu? Porque saber que Deus não mente e não se esquece, todo mundo sabe. Mas a gente não entende a economia de Deus, a forma com a qual Ele administra o seu plano. Outra coisa, você está aqui, fica aqui em Daniel, mas Deus visitou Abraão em Gênesis 15. E disse: Abraão, eu preciso te falar uma coisa sobre a descendência que eu te prometi. Vai ser lindo, vai ser demais, as estrelas do céu, a areia do mar, glória a Deus, aleluia. Mas ele disse assim: só que é o seguinte, sua descendência vai ser cativa em terra estranha por 400 anos, mas certamente eu os visitarei. E sabe o que a sua Bíblia diz em Êxodo capítulo 12? Que no dia em que Deus tirou Israel do Egito, eles estavam lá há 430 anos. Pergunta: Deus esqueceu-se do seu povo? Deus mentiu a eles? 30 anos a mais no Egito e quase 4 anos a mais em Babilônia. Sabe o que faltou? Alguém, pelo Espírito, através dos livros, entender a economia de Deus e orar de acordo com isso. Sabe qual é o nosso papel? Só interceder. Já falei sobre intercessão com vocês algumas vezes, mas eu quero relembrar 2 coisas práticas sobre intercessão. Primeiro, intercessão é estar entre. A igreja está posta nas regiões celestiais, entre o céu e a terra.
A igreja não intercede, ela é a intercessão. Ela está entre, é o meio pelo qual os céus interferem e transformam a terra. Você está entendendo? Intercessão não é o que fazemos, é a nossa natureza. Agora precisa entender que intercessão é também falar para Deus o que Ele já nos disse. E Deus fala em Isaías capítulo 60 ou 62, dos atalaias. Bom, é um dos dois. Eu não quero ir lá agora, quero ganhar tempo. Deus fala assim: Jerusalém, sobre os teus muros eu coloquei atalaias, em Isaías 62, versículo 6. Eu coloquei atalaias sobre os seus muros para lembrarem ao Senhor dia e noite da sua promessa. Deus disse: eu deixei uns caras aí que ficam me lembrando. Você diz que colocaria Jerusalém por louvor da terra. Sabe o que é isso? É quando nós deixamos de ser apenas espectadores do que Deus está fazendo e nos tornamos cooperadores de Deus. Sabe, deixa eu te falar duas coisas importantes. Nós somos filhos, aleluia. Nós somos filhos, mas a estatura que Deus espera de nós é que não sejamos apenas filhos, mas que nos tornemos cooperadores. Porque o filho disse em João 5,17: meu pai, eu sou filho, trabalha até agora, e eu também trabalho com ele. Eu não sou uma criancinha chorona, dando trabalho para ele, eu estou cooperando com a sua vontade. O próprio Paulo tratava seu discípulo Timóteo e o chamava de filho. Timóteo 1,18, ele diz: Timóteo, meu verdadeiro filho. Olha que lindo. Mas na segunda carta, ele já escreve para um cara mais amadurecido, experimentado, pastoreando a igreja em Éfeso, e ele diz: Timóteo, meu cooperador. Você está entendendo? Nós precisamos transicionar, alcançar a estatura de cooperadores. Mas para isso, precisamos primeiro conhecer a vontade de Deus, e depois conhecer a economia de Deus, o meio pelo qual Ele cumpre a sua vontade. E então nesse lugar, nós podemos nos tornar cooperadores do que Deus está por fazer na terra. Quem está me entendendo aqui, diga assim. Agora então Daniel está orando, está lendo as escrituras, ele está lendo os manuscritos de Jeremias, cara. Ele não está, divagando nos seus pensamentos. Ele está lendo as escrituras. E nessa manhã eu falei até uma coisa. Eu falei: cara, eu não sei, Daniel, ele lia as escrituras e ele estava lá desde que o cativeiro começou. Eu não sei se ele nunca tinha lido esse capítulo de Jeremias, ainda não eram por capítulos, mas eu não sei se ele tinha chegado lá. Eu sei que ele diz: cara, no primeiro ano do reinado de Dário, eu entendi pelos livros. Um dia Daniel estava lendo o profeta Jeremias, e ele chegou, Jeremias 29:10, e ele disse: 70 anos, sabe o que ele fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já deu. Nós estamos há mais tempo em opróbrio. Aí olha o versículo 3, Daniel 9:3. E então dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplicas, com jejum, saco e cinza. Por que nós chamamos 2.500 pessoas nos Arcos da Lapa para jejuar e prantear? Porque nós entendemos que a medida da iniquidade já está alcançando a plenitude, e é esse um momento onde os amigos do noivo são levantados por Deus. Eles entendem a vontade de Deus, conhecem a sua economia. Agora eu quero que você entenda: uma correta compreensão dada a nós pelo Espírito nas Escrituras da economia de Deus nos levará para o lugar de oração.
Se de fato nós estamos compreendendo pelo Espírito nas Escrituras, onde estamos na economia de Deus, no desdobramento do seu propósito, seremos conduzidos ao lugar de oração, e não iremos aqui como pedintes ou mendigos espirituais pedindo bênção, vitória e conquista financeira. Nós iremos aqui para orar uma única coisa: Deus, faça o que você disse que faria. Come like you promised. Vem como prometestes. E aí Deus diz: uau! Até que enfim vocês estavam 3 anos e pouco de burrice, porque não havia um cooperador, porque não houve um intercessor. Mas quando Daniel orou, cara, você lembra, rola um fight lá nas regiões celestiais. Gabriel está vindo e está lá o Satanás e o tinhoso para encontrar ele no meio do caminho. O pau quebra, então Gabriel fala: hey Michael, você pode me ajudar aqui? Então Miguel, né? Capitão Nascimento é o Miguel, se você não sabe. O Matias é o Gabriel. Fatiou, passou, foi. Fatiou, passou, isso, aspira isso. Mas tem hora que chega o Capitão Nascimento, entendeu? O comando é meu e a responsabilidade é minha, não vai subir ninguém. Aí os caras... Você está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Não seja tão evangélico. No primeiro dia da súplica de Daniel, tem um fight, 21 dias, mas quando Gabriel chega, ele fala: meu irmão, o pau quebrou lá em cima, Miguel está segurando a onda, mas é o seguinte, no primeiro dia da tua súplica eu vim. Sabe por quê? Porque já haviam se passado mais de 3 anos de cativeiro, e quando alguém entendeu e se tornou um cooperador, Deus disse: meu, até que enfim, vai lá, Gabriel. Ele disse: no primeiro dia da tua súplica eu vim, mas o fight tal, você é muito amado de Deus, graças a Deus você entendeu, seu burrão, não sei o que você estava fazendo, que você não tinha lido esse capítulo da Bíblia. É mais ou menos o que Deus está dizendo para você. Eu não sei onde é que você está, que você ainda não leu nas Escrituras, onde eu estou. Aleluia. Dias atrás, ministrando num lugar, um pastor estava radicalmente tocado, e ele disse: cara, onde que vocês estavam? Eu disse: onde você estava? Você devia estar brincando de casinha, de evangélico. Porque faz muito tempo que a gente está nessa coisa de cooperar com Jesus. E a gente não é muito bom não, mas a gente está melhorando. Glória a Deus. Irmão, chega de brincar de casinha. Então, uma correta compreensão dada pelo Espírito nas Escrituras, de onde nós estamos na economia, na agenda de Deus, nos empurrará para o lugar de oração, e iremos para lá não como pedintes, mas como cooperadores da vontade de Deus. Então eu disse à tarde e repito: você não precisa ouvir mais nenhuma coisa, você precisa operacionalizar tudo aquilo que você já ouviu até aqui. Então o Espírito está nos conduzindo a isso, Ele está gerando fome em nós, Ele está nos dando sabedoria e revelação. Eu estou muito feliz, porque eu já vi moveres de Deus, mas basicamente faltava compreensão das Escrituras, e o mover era sempre um fim em si mesmo. Eram curas, sinais, fazem parte, eram manifestações de unção, grito, choro, ranho, lágrima e cabelo despenteado, e acabava nisso. E sabe, eu conheço igrejas do Brasil que viveram níveis profundos do derramar da glória de Deus. Estou te falando glória de Deus, cara. Cultos até 4 horas da manhã, sem ninguém forçar a barra, sem ninguém precisar dizer: adore a Deus. Não, eu participei de dezenas de reuniões que ninguém conseguia pregar. Tamanha era poder de Deus no lugar. Sabe qual é o problema? Eu vou lá hoje, não tem mais nada. Isso não é a coisa mais ruim. É ruim, mas é que a mentalidade não foi afetada. Eles continuam fazendo as mesmas coisas, tentando atrair aquela glória do passado. Por quê? Porque não entendem que Deus não muda, mas se move. E a grande questão é onde nós estamos na economia de Deus.
Então, por que eu estou dizendo isso? Quando nós vamos para o lugar de oração, nós começamos a ouvir ao Senhor. Então, quando nós saímos de lá capacitados para profetizar e para adorar de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. E aí, os caras que fazem isso, eles são também chamados de precursores. Eles são chamados de corredores de frente. Eles são chamados de preparadores do caminho. Há sempre uma galera que vê antes, você sabia? Há sempre uma galera que pode ver antes o que está rolando em Deus e no seu reino. Então eles começam a proclamar por meio de profecia, por meio de ensino das Escrituras e por meio de adoração. E aqui eu paro no que meu amigo está tangendo. Ele está liberando uma canção de morada. Teu é o reino, o poder para sempre. E a gente está falando disso. E agora você vai entender, eu quero ser bem objetivo aqui e orar com vocês ainda hoje. Mas escute, eu estou percebendo que há uma mudança de estação. E há um novo mover de Deus. Ele é novo para alguns que ainda não experimentaram, e ele é atual para outros que já experimentaram. E Deus está fazendo a mesma coisa sempre, embora se revele de formas diferentes. Deus está fazendo a mesma coisa sempre, embora se revele de formas diferentes. Ele sempre começa uma coisa com adoração e oração. Um povo é chamado para o lugar secreto. Pessoas de uma só coisa. E eles saem de lá, os tangedores começam a tanger canções proféticas sobre o Brasil, sobre as nações. E você lembra, há anos atrás, não muitos anos atrás, talvez há 3 ou 4 anos atrás, o nosso repertório, em sua maioria, estou falando de uma forma generalizada, o nosso repertório era ainda poderoso Deus, era filho de Davi, tem compaixão de mim, rolava um preciso de ti, estava meio que saindo de moda. Aleluia. O que eu estou dizendo? A última coisa que Deus fez no Brasil, Ele comunicou por meio de adoração e oração. Então Batista de Lagoinha explodiu. Bum! Você lembra? Águas purificadoras. E tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Ali era quente, vou te falar. Águas purificadoras. CD 2 de Batista de Lagoinha. Eu era um dependente químico. E eu pegava o CD da minha irmã mais nova. E eu colocava a ministração do André. E ele começava a ministrar, todo o câncer vai embora. E ó, eu era radicalmente tocado dentro do quarto, escondido, para minha mãe não ver que eu estava me quebrantando, que eu era um machão, que não ia render a Jesus. Retardado, né? Mas tudo bem. O problema do desviado é que ele nunca se liberta de Jesus. Você já foi perturbado por Jesus? Jesus te persegue. Não tem jeito, ele estreita a teu lado e você fala, ah! Eu estou virando meio calvinista ortodoxo aí, mas fica tranquilo, tá? Mas não vamos pregar o evangelho, fica calmo, vai dar tudo certo. Eu vou dormir calvinista e levanto arminiano, glória a Deus. Mas enfim, os de Eliseu ainda estão vivos. Os ossos de Eliseu ainda estão vivos. Há homens do passado que foram tão relevantes. Abel, a sua Bíblia diz em Hebreus 11:4 que Abel, depois de morto, ainda fala. A vida dele nos desafia. E eu ouvi como se fosse em 2001, quando eu vi Gregório. Como se o Gregório falasse comigo dentro do carro. Deus fala que avivamento vai ser comunicado com adoração. E eu disse, está mudando a nossa playlist. E não estou falando só sobre cantar novas músicas. Eu estou falando de tangedores que estão estendendo onde estamos na economia de Deus. E eles são totalmente improváveis, a ponto de pegarem uma guitarrinha num sofazinho branco, com um chinelinho havaianas, e liberarem com uma guitarrinha e um país inteiro ser sacudido por essa canção. Não tinha um belo estudo e não tinha dinheiro para gravar o CD.
Mas alguém entendeu o que os céus estavam dizendo e liberou isso na terra. E eu não estou falando só de pessoas em evidência, porque não tem a ver com estar em evidência. Há tantos outros profetas e tangedores de Deus escondidos no Brasil. Há aqui em Joinville. Deus vai dar um cântico novo para vocês. Não vão cantar para sempre a música dos outros, aleluia. Mas os tangedores estão entendendo. Salmo 119, abra sua Bíblia rapidinho. 119, verso 54. Quem encontrou, diga assim. Salmo é bem no meio da Bíblia, irmão. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos. Olha, quando entendemos, olha para mim, onde estamos na economia de Deus e entendemos isso pelo Espírito, através das Escrituras, somos chamados para o lugar de oração. Nesse lugar de oração, começamos a nos tornar intercessores, cooperadores, o meio pelo qual Deus intervém na terra. E quando nós saímos de lá, nós cantamos os estatutos de Deus, a sua palavra e não a nossa vontade. Então, quando alguém começa a cantar uma canção profética, o que é uma música profética? É quando alguém põe harmonia no que Deus está dizendo. E é por isso que uma coisa, vou pedir, está balançando também Brasil, porque Deus está chamando pessoas de uma coisa. Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor. Deus está nos chamando para o amor maduro, onde nós dizemos: o amor não se compra, nem se merece. O meu amado é o mais belo entre os milhares. Há uma ênfase do Espírito Santo no livro de Cantares. Eu já falei aqui com vocês sobre isso. Por quê? Porque o livro de Cantares revela uma faceta do nosso Senhor. Ele é um noivo ardendo em paixão pela sua noiva. Então um garoto ouviu isso dos céus e liberou na terra, e o país inteiro está dizendo: quero conhecer Jesus. Não tem a ver com a capacidade dessas pessoas. Sabe por que eu estou aqui falando a vocês? Porque por muitos anos eu tenho perguntado ao Senhor onde estamos na sua economia, e há algumas coisinhas que eu já sei. E quando eu passo a saber essas coisas, eu sou promovido ao quê? A cooperador de Deus para o cumprimento da sua vontade, para a edificação do seu povo. Deus não está autopromovendo o meu ministério, Deus está edificando vocês. Isso é incrível. Sabe, nós precisamos alcançar essa mentalidade na nossa relação com Deus, cooperadores. E nós precisamos, Thiago, Dai, Jeff, Ruben, vocês todos, Tadeu e todo mundo aqui, a gente precisa alcançar essa mentalidade entre nós. Sabe qual é a prova da maturidade na vida de um líder? Quando ele transiciona de uma postura de competição para uma postura de cooperação. Então nós começamos a cooperar com Deus e cooperar uns com os outros. Para quê? Para que a vontade de Deus se cumpra. Eu estou animado com isso. Eu estou super esperançoso, porque eu estou vendo caras e pessoas como vocês, que não estão apenas sendo embalados por novos hits, mas têm na mesma medida fome pelas Escrituras e por entender onde estamos. A Dai falou para mim: obrigado, Leandro, demais, a gente tem fome das Escrituras, de entendimento. E eu disse para vocês, eu sei, vocês são a galera do quebrantamento, é assim que eu sempre defini vocês desde o primeiro dia. Vocês são incríveis para quebrantar. Se qualquer coisa estiver meio fria, é só chamar vocês e enfiar uns 10 de vocês no lugar que todo mundo chora. Mas escute, vocês precisam também ter a mesma resiliência com as sagradas letras de Deus, cara. E vocês precisam ser obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade.
E é por isso que nós estamos gastando tempo aqui. Olha que coisa incrível, noite de carnaval. Os homens descendentes dos dias de Noé e dos dias de Ló estão nas suas práticas pecaminosas, e nós estamos aqui conferindo coisas do Espírito com pessoas espirituais. Mas o nosso desafio, repito, é operacionalizarmos tudo aquilo que já ouvimos. Quem me entende, diga sim. Então eu quero dizer para você, essa nova estação, a nossa playlist está mudando. Vocês lembram do texto de Cantares, capítulo 8, verso 8? Alguém aqui lembra? Temos uma irmãzinha pequena que não tem seios. Alguém lembra? Levanta a mão para mim. Ah, que legal. O que faremos, pois, a ela no dia em que ela for pedida em casamento? Agora abra 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Diga assim: Jesus quer se casar, mas ele não pode se casar com uma criança. Diga: eu preciso amadurecer. Essa é a palavra profética. Temos uma irmãzinha pequena que não tem seios. Cantares 8:8. Se você não estava aqui ou não lembra, anota, depois você vai ler. Ela vai ser pedida em casamento, cara. Mas a irmãzinha precisa maturar. Então o derramar do Espírito tem esse objetivo. Mas 2 Pedro capítulo 3, ele está falando sobre o dia do Senhor. E ele diz assim no versículo 12. Quem está comigo, diga assim: aguardando e apressando o dia da vinda de Deus. Escuta, nós esperamos pela vinda do Senhor e pelo derramar do Espírito, sim? Então é pedido de nós duas posturas: expectativa e preparação. Expectativa, aguardando, e preparação, apressando o dia da vinda de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Só temos expectativa. Pedro diz aguardando e apressando. Cara, nós podemos apressar o dia do Senhor como? Amadurecendo. E como fazemos isso? Nos submetendo ao Espírito Santo. Quem está entendendo? Antes que eu explique isso melhor, abra Efésios 4 de novo. Texto tão lido por mim nos últimos anos. Eu li aqui só aqui umas 20 vezes. Vou ler de novo. Efésios 4, quem achou aí? Fala sobre a atuação do Espírito na edificação da igreja. E o versículo 13, Efésios 4, 13, diz qual é o objetivo do derramar do Espírito: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Diga: homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Querido, olha para mim, qual é o objetivo do derramar do Espírito? Não são apenas novas músicas, não são novas pregações cheias de unção, não é apenas um novo jeito de fazer culto, não é sobre pintarmos o fundo de preto. O objetivo de todo derramar do Espírito é sempre o mesmo. Deus tem derramado o seu Espírito na história, e Deus sempre derrama o seu Espírito. A isso se chama avivamento. E o que é avivamento? É quando Deus pelo Espírito forma a natureza de Cristo em um cadáver. Isso é avivamento. Avivamento é quando Deus pelo Espírito forma a natureza de Cristo em um cadáver. Não é show. Isso são manifestações e são legais. Eu tenho dito, e acredito que alguns de vocês já ouviram, e eu quero repetir e enfatizar: a principal manifestação do Espírito não são dons, sinais ou profecias. A principal manifestação do Espírito é tornar uma pessoa semelhante a Jesus. Então eu comecei a ver os moveres de Deus e como as pessoas, elas se tornam consumidoras de avivamento. Elas querem uma nova canção para consumir e cantar até gastar, mas elas nunca fazem o que a canção está dizendo. Muitas vezes as canções são resultado de tangedores que entenderam onde estamos na economia de Deus, foram para o lugar de oração, saíram com canções, liberaram sobre a geração uma coisa: peça ao Senhor, e a gente canta todo sábado à noite, mas nunca vai lá.
é Jesus, mas não nos entregamos por completo. Alguém aqui está me entendendo? Nós precisamos operacionalizar tudo aquilo que já ouvimos até aqui. Deus fala uma coisa nova comigo hoje, e Deus diz: não falarei nenhuma coisa nova com você hoje, até que você esteja andando no que eu disse ontem. E a isso a Bíblia chama de homem perfeito. Perfeição não significa não ter falhas. Perfeição é 100% de obediência naquilo que você já sabe. Perfeição é quando damos 100% de obediência a Deus naquilo que já sabemos. Você está num processo de maturação, e Deus está derramando o Espírito para levar a igreja à medida da estatura completa de seu Filho. Então não fique sendo um consumidor de avivamento, procurando onde está uma nova banda legal e um pregador ungido. Mas pelo amor de Deus, deixa que a unção que já foi derramada em você te leve até a estatura completa de Jesus. Submeta-se ao Espírito Santo. Meu Deus, eu já disse 1000 vezes, no atração, evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Eu já acreditei que eram os eventos. Eu não perdia um evento e foram todos bons. E quando esses encontros são encontros que são partes de um processo, então eles servem. Mas se não são, não servem. Mas Deus está derramando o seu Espírito sobre nós. Agora nós precisamos dar uma resposta coerente àquilo que estamos ouvindo. Quem está entendendo? Eu quero terminar com vocês agora, lendo o texto de Lucas 22. Eu quero orar sobre isso. Estou muito feliz por estar aqui e por vocês estarem se abrindo para as Escrituras. Lucas 22. Lucas 22, 42. Quem está comigo, diga assim. Jesus estava orando e ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Querido, presta atenção em algo. Presta atenção, por favor. Escuta isso aqui. Cara, qual era o cálice que Jesus estava pedindo para o Pai afastar dele? Qual era o cálice? Obrigado, vou te usar como bode expiatório, tá bom? Não fica bravo comigo. Essa é a resposta de todo mundo. Sabe o que a gente pensa? Que Jesus pipocou. A gente pensa que Jesus amarelou. E tudo bem. Pensamos assim. A gente pensou assim a vida inteira. Que ele estava falando sobre o sofrimento. Só que se você ler o Evangelho de João, ele faz uma última oração e diz assim: Pai, escuta, presta atenção, a gente vai terminar. Eu preciso que você me acompanhe aqui, por favor. Ele disse: Pai, é chegada a minha hora. Então ele volta-se para os discípulos e diz assim: que direi eu, pois? Livra-me desta hora? Ele disse: todavia, para esse exato momento eu vim. Ei, você não leu isso no Evangelho de João? E daí você acha que chegou no Getsemane 10 minutos depois e ele voltou atrás? Não, Jesus não era um bipolar inconstante. Quando ele se dobrou, ele disse: Pai, até aqui eu tenho feito exclusivamente a sua vontade, sem nunca externar o meu querer. E aqui estou eu pronto para cumprir a sua vontade de novo. Eu estou pronto para os pregos dos meus punhos e dos meus pés, para socos e pontapés no meu rosto, para cuspe e ofensas e sangrar até a última gota. Eu estou totalmente pronto. Mas há uma coisa que eu não estou pronto. E eu quero pedir a você, se possível,
afasta de mim esse cálice. Sabe qual era o cálice? Não era o sofrimento, era a separação do Pai. Ele disse: Pai, por toda a eternidade eu tenho sido um com você. Nunca eu experimentei ser separado de você por uma fração de segundo. Aí o pai disse: filho, você está onde? Ele disse: no jardim. Ele disse isso assim como Adão estava no jardim. Você está assumindo hoje o lugar de Adão. E você lembra? Naquela fatídica tarde de Gênesis 3, filho, Adão se apartou da minha presença por causa do pecado. Você hoje vai experimentar o que ele experimentou. E ele suava sangue e dizia: por favor, Pai, por favor, eu estou pronto para os pregos e pontapés. Eu não quero ser apartado de você nem por um milésimo. Mas se não tem outro jeito, faça-se a sua vontade. Ah, como nós precisamos conhecer o nosso coração, o coração do nosso Senhor. E ele disse: estou pronto. Então na cruz ele bradou, cara. E a única coisa que ele disse, sabe, ofereceram vinagre a ele, você lembra? Você lembra? Sabe por quê? Com vinho? Porque ameniza a dor. Vai ler na medicina o que vinagre e vinho fazem. São como anestésia. O cara ofereceu para ele, eles faziam por piedade aos crucificados. Ele: não estou com problema com a dor. Mas ele bradou com toda a sua força: Deus meu, por que você me deixou? O pecado é tão grave que separou a Santíssima Trindade. Nada no universo todo poderia separar a Santíssima Trindade, mas o pecado fez isso. E sabe qual é o nosso problema? É que nós aprendemos a viver sem a presença, longe da presença, e ficamos cantando uma coisa, peço ao Senhor, mas não é verdade. Na maioria dos casos não tem sido verdade. Mas hoje eu quero pedir que Ele nos batize com isso. Amém? E que sejamos totalmente quebrantados pela sua vontade. E quando o Espírito Santo caiu, depois eu mando para o Tiago e para o Tadeu, quem sabe um dia vocês eu gostam de falar sobre séries, é uma dica. Há 4 votos espirituais, Tiago, que foram feitos por Evan Roberts antes do fogo cair no país de Gales. O fogo caiu no país de Gales no ano de 1905 e depois se espalhou para Azusa Street e depois para o planeta Terra. Sabe como começou? Com um jovem que amava Deus demais, cara, chamado Evan Roberts. E um dia antes do fogo cair, em uma pequena reunião de oração, ele desafiou pouco mais de 50 e poucos jovens a fazerem votos ao Senhor. E os votos eu preciso ler com vocês aqui. Diz assim o primeiro voto. Então diz a história que Evan Roberts terminou o culto e ele disse: o fogo de Deus vai vir. 100.000 pessoas foram salvas em 6 meses no país de Gales, cara. 6 meses, 100.000 pessoas nasceram de novo. Avivamento é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza de Cristo num cadáver. Então, Evan Roberts acabou o culto, as pessoas foram embora e ele chamou mais pessoas para orar e disse: quem desejar, fica aqui, vamos orar. Então, depois de ter ficado próximo a 50 e poucas pessoas, ele disse: Deus me falou que o fogo de Deus vai cair sobre o país de Gales. Deus disse: Evan, posso mudar meu país em poucos dias? E Evan disse: tu sabes. Era só um jovem de 26 anos.
Então Evan Roberts disse: eu quero desafiá-los a se comprometerem a fazerem votos ao Senhor. E o primeiro voto foi: arrependa-se de todo o pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. Uau! É preciso que haja confissão e arrependimento. Se houver qualquer coisa em sua vida que cause dúvida, se não tem certeza se está certa ou errada, então elimine-a imediatamente. Arrependa-se de todo o pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. Se você não tem certeza se agrada a Deus ou não, elimine da sua vida agora. Então esses jovens falaram: sim, Evan. Ele disse: segundo voto, reconcilie-se se houver alguma barreira com qualquer pessoa, restitua se tiver causado prejuízo a alguém, acerte qualquer mal, não deixe nenhuma sombra. Não podemos ser perdoados por Deus se não perdoarmos nosso irmão. Reconcilie-se. E minha esposa está lá, sabe o que essa palavra tem feito em mim. Ano passado eu voltei em lugares que faziam mais de 10 anos que eu não ia. E só eu e ela sabemos quanto nos custou obedecer a isso. Mas eu estava lendo no avião os votos de Evan Roberts. O Espírito Santo disse: você quer ver o mais poderoso avivamento da história? Eu preciso de pessoas que façam votos ao Senhor. E cara, vou te falar, os nazireus estão sendo levantados. O cabelo dos nazireus do Brasil está crescendo de novo. Como de Sansão. Agora escute, terceiro voto, e esse aqui me constrange: obedeça ao Espírito imediatamente. Escuta isso dentro do seu homem interior. Obedeça ao Espírito imediatamente. Faça o que o Espírito o inste a fazer. Se quisermos a presença dele, devemos oferecer-lhe obediência pronta, implícita e inquestionável. Obedeçam ao Espírito Santo de forma inquestionável. Eles disseram: sim, Evan. E quarto e último voto foi: confessem a Jesus publicamente. Não é um ato único após a conversão, é um estilo de vida. Então conta a história que uma moça de 13 anos ficou de pé no meio daquela pequena oração, e ela bradou e gritou: Jesus is the Lord. E diz que o fogo do Espírito Santo caiu e milhares de pessoas começaram a ser salvas imediatamente no outro dia. E as pessoas eram tocadas com o tamanho poder do Espírito nas suas casas, que elas iam para a delegacia em lágrimas e diziam: eu não sei, eu preciso me confessar com alguém, eu não sei o que está acontecendo, eu estou me sentindo muito culpado de tudo que eu tenho feito até aqui, delegado. E o delegado disse: espera, eu acho que eu sei. Há um grupo de jovens orando em uma pequena garagem. Eu vou te levar até lá. E o fogo de Deus varreu um país de Gales em 6 meses. E agora eu entendo porque tanto Gregório falava dessas coisas. Eu disse: entendi. Porque quando eu começo a ver o que Deus já fez na história, eu descubro que aquilo que está por ser feito será maior ainda. Por quê? Porque nós ainda não chegamos à medida da estatura completa de seu Filho. E só o poderoso derramar do Espírito pode nos levar a este lugar. Eu quero orar com vocês, que sejamos batizados com a oração do Getsemane. Tudo menos o cálice da separação da sua bendita presença. Eu não estou tão interessado em como a gente vai terminar isso. Eu estou na verdade querendo que a gente termine bem sóbrio. Mas eu quero orar e pedir que o Espírito Santo toque o seu homem interior agora, amém? Feche os seus olhos.